certo? Página 70. Quando vocês localizarem o livro, vocês me dão um retorno, certo? Ok, falta só a Lívia me dar o retorno. Muito bem, Lívia. Então vamos lá, né? Boa tarde mais uma vez. Espero que vocês estejam bem, né? E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo Cuidados no Trânsito, certo? E aqui na página 71, ele vai falar, né, exclusivamente sobre a atenção às leis do trânsito, certo? As leis de trânsito foram formuladas para regular a locomoção e evitar os acidentes. Em geral, os acidentes acontecem porque, pelo menos, um dos envolvidos foi negligente, certo? O condutor deve ter atitudes corretivas, as que corrigem situações diante da possibilidade de acidentes e atitudes preventivas para preservar sua vida e a vida de todos os que estão à sua volta. Os condutores precisam. Sempre, gente, sempre quando acontece um acidente, houve alguma negligência, certo? Seja por parte do motorista, seja por parte do passageiro, certo? De alguma parte acontecer a negligência. Não acontece um acidente sem acontecer a negligência, certo? Sempre tem que ter a negligência para que aconteça um acidente. Ou eu estou distraída ali no celular, ou eu estou conversando, ou eu estou pensando em algo que não é concentrado no trânsito. Então, sempre tem que ter algum motivo, nada é por acaso, né, gente? Aí vem ter conhecimento das leis e normas de trânsito para saber como agir nas diversas situações, se não precisasse, né, de toda essa educação no trânsito, não haveria, né, habilitação. E para me tirar a minha habilitação, eu vou passar por um curso, vou passar por aulas práticas e aulas teóricas, certo? Então, é um conjunto, certo? De estudo, de orientação, para que você tenha, né, uma boa conduta no trânsito. Dirigir com atenção, estando atento a todos os elementos da via, as condições físicas e mentais do condutor ou pedestre, aos cuidados com a manutenção do veículo, ao tempo de deslocamento e etc. Eu tenho que ter esse cuidado, né, pessoal, na hora de atravessar a pista, isso independente do motorista, do motoqueiro, do pedestre, do ciclista, certo? Todos têm que ter esse cuidado, tem que ter essa atenção no trânsito, porque o trânsito, para acontecer uma coisa, estralou o dedo, aconteceu, certo? É muito perigoso, é tudo muito rápido o trânsito. Desenvolver habilidades para saber manusear todos os equipamentos e realizar as manobras necessárias de forma adequada. É interessante que eu tenha, sim, um preparo, né, para me estar andando no trânsito, para me conseguir, certo? Resolver toda essa situação, né, no acidente, em algo do tipo. Por quê? Porque se eu estou preparada, fica bem mais fácil de eu conseguir, certo? Desenvolver toda essa situação. Realizar a devida manutenção no veículo, prestar atenção à qualidade dos equipamentos obrigatórios, como os cintos de segurança,
Também deve estar atento aos pneus gastos, freios desregulados, lâmpadas queimadas, limpadores de para-brisa com defeito, falta de buzina, espelho retrovisor deficiente, amortecedores vencidos, folga na direção, suspensão empenada e etc. Então, quando eu vou sair no veículo, eu tenho que ter todos esses cuidados. Olhar o pneu, dar uma olhadinha no freio, dar uma olhadinha nos para-brisa, dar uma olhadinha no extintor, porque todo mundo diz assim, extintor agora não dá mais multa, não. Então, eu posso andar, né, despreocupado. Não, você não pode andar despreocupado, não. Não dá multa, mas no acidente, uma dificuldade aí, o que vai acontecer? Você não vai ter algo para lhe proteger, então tudo isso você tem que ter esse cuidado. Evitar fadiga, sono, estresse, visão ou audição deficiente, perturbação física e estado alcoólico. É muito importante que quando eu estiver dirigindo, eu não esteja assim com sono, não esteja estressado, não esteja cansado, porque tudo isso, pessoal, pode causar um acidente. Eu tô morrendo de sono, eu tô aqui dirigindo, aí eu fico cochilando, né? A história do cochilo, só deu um cochilo. Só que quando você dá aquele cochilo, pode acontecer um acidente no ar, certo? Em relação às condições mentais do condutor, é preciso evitar preocupações, aborrecimento e temperamento agressivo, já que são causados constantes de acidentes de trânsito. Pessoal, é constante o mau humor no trânsito, certo? Esse estresse, a pessoa não aguenta mais esperar um minutinho no sinal, já é gritando, já é buzinando. Então, vamos evitar esses estresses todos. Algumas condições adversas podem prejudicar o motorista. O que pode prejudicar o motorista? A ausência de luz pode provocar penumbra e o excesso desta ofuscamento, prejudicando a capacidade do condutor de enxergar as placas, outros veículos e a sinalização. Pessoal, é demais. Tem motorista que não dá luz baixa. Aí o que acontece? Essa luz baixa é de suma importância, porque a partir do momento que você vai e o outro vem, as duas elas estão com a luz alta, o que acontece? Você fica um pouco com a vista embaçada, certo? Você não está conseguindo ver, porque a sua vista está embaçada, certo? Então, é muito importante a Tia, luz baixa. Ou se até quando você é passageiro, você fica assim com a vista coisadinha, quem dirá o motorista, né, que tá dirigindo. exatamente, Letícia, mas perturba muito. Você não consegue de jeito nenhum. Muitas vezes você está ali, vixe Maria. Do mesmo jeito, outra coisa que é assim, um acidente na certa. Essas queimadas, né, que o pessoal queima, as falta de consciência. Pessoal, essa fumaça aí, você não consegue ver nada. Nada, nada, nada. Embaça tudo, certo? É outro perigo, assim, grande. Como bem a Letícia falou, né? Até o passageiro não consegue visualizar direito, que dirá o motorista. A chuva, o vento e a neblina também tornam mais difícil a visualização da via, exigindo uma atenção redobrada. Quando está chovendo, pessoal, eu tenho que ter uma atenção dobrada, redobrada. Por quê? Porque a chuva, ela também prejudica a visão, certo? Aquela clareza. Então, também, certo? A chuva também ela tem esse prejuízo, né, para o motorista. Estradas mal conservadas, com buracos
desníveis, trechos escorregadinhos devido a óleo ou poços d'água, ou em obras, além de excesso de vegetação, são alguns dos fatores que aumentam o risco de acidente. Buraco na estrada, gente, é muito prejudicial. Agora, né, a gente está percebendo que a estrada daqui para Fortaleza está, assim, maravilhosa. Por quê? Porque a estrada ela está bem conservada, ela está toda, o pessoal até costuma dizer que a estrada daqui para Fortaleza está um tapete. Por quê? Porque não tem buraco. Então, a estrada também é de suma importância ter esse cuidado, essa conserva, certo? Dos buracos, ter aquele cuidado com é, a estrada, que também prejudica muito, certo? Um trânsito muito intenso, certo? Um trânsito muito intenso e com condutores e pedestres que não respeitam as normas estabelecidas pode aumentar o estresse de quem está nele, afetando o comportamento das pessoas que algumas vezes partem para a violência. Aquele trânsito certo, gente, puxado mesmo, muitas vezes deixa assim o condutor altamente estressado, certo? E esse estresse gera, sim, acidente. Gera, sim, né, gente? É algo que vai é, é, prejudicar, né, todos. E não só um, né, gente? E sim todos, ok? Boa tarde, Yasmin. Seja bem-vinda. Eu ainda não fiz a frequência, viu? Vou já fazer. É, diminuindo as condições adversas, é possível minimizar os riscos de acidentes e assim diminuir a quantidade de vítimas de acidentes de trânsito. Em alguns casos, ficam com sequelas físicas, psicológicas e em outros chegam a falecer. Infelizmente, né, esses acidentes de trânsito, ele pode sim, né, deixar você sem andar, deixar você cego, certo? Deixar você com problemas psicológicos e muitas vezes até a morte, certo? Infelizmente. Então, agora, gente, com base, né, nessa explicaçãozinha aqui que o livro trouxe, vocês vão responder a página 73 até a página 75, ok? E eu vou dar para vocês 14 minutos. Quando for 1h30, a gente volta, né, para fazer o debate dessas questões, ok? Vamos lá. Da página 73, 73, até a página 75, ok? Estou dando a vocês 14 minutos para vocês responderem. Bem simples, ok?
Vou logo fazer a frequência, tá certo? Vocês habilitam o microfone e responde, tá bom? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Presente. 10,
11, Eu sou Besta, presente. certo. 11. E quem é o 9? É o Gustavo. Ah, tá certo. 9, 10. 11, 12, 13, 14, Presente, tia. 15, 16, 17, Presente. 18, 19, 20, 21, Presente. Quatro minutinhos, certo, gente? Para a gente começar a debater as questões.
Pronto, né, gente? Vamos lá. Vamos iniciar a nossa correção, tá certo? Então, vamos aqui. Primeira questão diz o seguinte: para que as leis de trânsito foram feitas? Na opinião de vocês, para que as leis de trânsito foram feitas? Podem colocar no chat, podem habilitar o microfone. Foram formulados para regular a locomoção e evitar os acidentes. Ótimo. A Stephanie colocou aqui segurança das pessoas no trânsito. Muito bem. Show. Segunda questão. Leia o texto a seguir e responda o que se pede. A noção de velocidade é essencial para evitar atropelamentos. Faça a seguinte experiência. Corra e peça a um colega para mandar você parar de repente. Você não conseguirá. Você parará alguns metros além do lugar em que recebeu a ordem. O mesmo acontece com o motorista. Ele nunca consegue parar o veículo imediatamente. Observe o desenho abaixo. Certo? Eu tenho aqui o carro A, certo? Aí o carro B e um homem, certo? No ponto A, certo, Yasmin? No ponto A, o motorista viu o pedestre, mas até retirar o pé do acelerador e colocá-lo no freio, o carro chegou ao ponto B. Do ponto B, não, essa distância percorrida pelos veículos, desde o modo em que o motorista vê o obstáculo, à frente, até levar o pé ao freio, chama-se distância de reação. Do ponto B ao C, o carro andou freado. Distância de... Certo. Distância de freagem. A distância de reação e a distância de freagem variam de acordo com a velocidade do veículo. Habilidade de motorista, as condições da pista e etc. Sabe-se, porém, que um veículo a 60 km por hora roda no mínimo 40 metros, desde o momento em que o motorista vê o pedestre à frente até parar totalmente. A. Cite 3 medidas preventivas que o condutor deve adotar. Em cima dessa realidade, gente, 3, certo? Medidas preventivas que o condutor deve adotar. Quem se habilita? Quem pode dizer essas 3 medidas? Ter conhecimento das leis e normas de trânsito para saber como agir nas diversas situações, desenvolver habilidades para saber manusear todos os equipamentos e realizar as manobras necessárias de forma adequada, evitar fadiga, sono, estresse, visão, audição deficiente, perturbação física e estado alcoólico. Muito bem, Yasmin e Isabelle. Perfeito. 3. Destaque as atitudes imprudentes de condutores e pedestres nas imagens que seguem.
Ah, gente, a primeira imagem, certo? Qual é a negligência que essa motorista está causando? A primeira imagem, como é que você pode identificar, né, que essa motorista aqui, ela está sendo negligente? Hã? A primeira imagem, ela está com o celular, né? Exatamente. Isso. Segundo, a segunda, gente, porque é? Porque está bebendo. E a terceira? A terceira imagem, gente, é porque? Isso, exatamente, Isabela. Ele não está, né, atravessando na via correta. Muito bem. Questão 4. Observe as imagens e explique como as condições apresentadas podem comprometer uma boa direção. Como é, gente, que essa imagem aqui, por que que ela está comprometendo, né, uma boa circulação? Por que que não está tendo uma boa circulação? Primeiro, né, porque está chovendo, certo? E essas neblinas e esses pingos d'água prejudicam muito. O segundo, devido, né, os trabalhadores que estão trabalhando e está, né, tirando toda essa barragem. E o terceiro são pistas, né, esburacadas, que também prejudica muito, ok? Lá na página 78 diz o seguinte: álcool não combina com direção, certo? Pensar como algumas pessoas pensam que álcool estimula é errado. Álcool estimula é errado. A sensação estimulante provocada pelo álcool é apenas a redução da inibição. Na verdade, com o passar de algumas poucas horas, o álcool induz ao sono. Como o álcool é uma droga depressora, ele reduz a capacidade mental e física da pessoa que o ingere, diminuindo a habilidade de realizar tarefas complexas, como é o caso da condução de veículos. Grande parte dos acidentes nas vias brasileiras ocorrem em decorrência da embriaguez ao volante. É certo que todo e qualquer condutor que ingeriu algum tipo de bebida alcoólica compromete gravemente seu estado para conduzir um veículo, pondo em risco sua vida, sua segurança e das demais pessoas, incluindo os usuários de via. Não existem bebidas alcoólicas que não prejudiquem a capacidade de dirigir. Isso é ilusão da cabeça, certo, das pessoas, que diz que quem bebe vai deixar o sono de lado. Não, gente. Bebida não combina com direção, de maneira alguma, certo? Respondam aí para mim a questão 1 e a questão 2. A questão 2 vocês vão fazer em casa, certo? Que é pesquisa em jornais, notícias de acidente de trânsito envolvendo bebidas alcoólicas e monte um cartaz com colagem das notícias e um texto. E um texto seu com alerta contra esse tipo de comportamento, certo?
Aí vocês vão responder só a questão 1 agora. Como você acha que se sente os parentes de vítimas fatais de acidente de trânsito? Como é que você acha, pessoal, que uma mãe, um pai, ele vai se sentir, né, quando perder um filho, um ente querido, certo? Então, essas duas questãozinhas vocês vão responder em casa, tá bom? Em casa não, né, gente? Fora da aula, porque em casa vocês já estão, ok? Então, um grande abraço, até segunda-feira. Não esqueçam de ler o livro, certo? Na nossa aula de literatura. E segunda-feira vai ser o nosso trabalho de literatura, ok? Tchau, tchau, gente.